Pensa só comigo. A maneira como um conhecimento é transmitido influencia a maneira como a pessoa recebe esse conhecimento. Muitas pessoas pensam que matemática se resume a fórmulas, cálculos e equações. Só que essas equações e fórmulas, elas apenas representam algum pensamento, uma ideia, uma lei, uma teoria, uma hipótese. Então, não se trata de dominar essas fórmulas plenamente, você decorar elas, mas você entender e captar uma ideia central, um contexto, um pensamento ali, uma teoria, e assim você conseguir ou tentar projetar esse conhecimento, essa ideia na realidade. E não você só pegar essa ideia, achar que aquela ideia se resume só à fórmula e aquela fórmula você vai ter que decorar e usar numa prova. Não, não precisa ser um Einstein da vida para poder entender matemática. Matemática e a física também, química, por exemplo, que também possui cálculos, equações e fórmulas. Todas essas matérias, principalmente a matemática, elas são muito mais do que números. Pense nela, na matemática, como se fosse uma linguagem. Para você entender uma coisa, é necessário primeiro você entender a linguagem dessa coisa. Porque quando você entende a linguagem dessa coisa, você compreende ela melhor, passa a entender ela melhor. E qual que é a linguagem na matemática? São os próprios números, equações e fórmulas. Só que quando você foca só nelas, você não consegue expandir o seu conhecimento em matemática, fazendo com que isso fique chato. Aí, adicionando também aquele fator do professor que chega na sala e passa milhões de informações jogando na cabeça do aluno. O aluno vê aquilo e, meu Deus, que chato, matemática é isso? Aí ele vai ter uma visão deturpada da matemática achando que é só número, número e número. Só que o número é apenas a linguagem que a matemática trabalha. Claro que também tem que partir do aluno, a iniciativa e a atitude de querer aprender, de querer buscar o conhecimento e ter a curiosidade de dominar um determinado conhecimento e poder aplicar na vida. Não só aprender para se dar bem numa prova, no vestibular ou no concurso, mas aprender justamente para a vida. E só que mesmo a iniciativa tendo que partir sim do aluno, eu vejo o professor não só como um professor que é apenas uma pessoa que estudou para dar aula, provas e notas. Não, eu vejo o professor como um agente do conhecimento, onde o papel dele deveria ser envolver o aluno, canalizar o conhecimento por meio da didática dele e transformar o aluno em um estudante, fazendo com que ele se transforme em um pensador e não um repetidor de informações. Porque eu acho que, se tratando do sistema educacional brasileiro, eu acho que esse é o maior problema. Certa vez um professor chamado Pierluigi Piazzi disse que o maior problema do sistema educacional brasileiro é que existem milhões de alunos, mas poucos estudantes. E a ideia é essa, que você passe não só a gostar de matemática, mas a qualquer matéria, qualquer assunto, qualquer conhecimento. Que você estude não só porque você está sendo obrigado, porque os seus pais estão te obrigando, para você se dar bem numa prova, tirar boas notas e ter um boletim legal. Não, para você aprender para a vida, para você expandir cada vez mais o seu cérebro. Parece que Einstein uma vez disse que um cérebro, depois de expandido, nunca mais volta à sua forma original. O conhecimento ele não é um acúmulo de informações. O conhecimento ele é uma construção. A única pessoa capaz de ensinar algo a você é você mesmo. Você é o seu próprio professor. Claro que precisamos dos professores, precisamos das outras pessoas. Só que nada adianta uma pessoa ser boa em ensinar algo e você não quiser aprender. E não adianta você querer aprender, só que a pessoa não te passar um conhecimento de uma maneira divertida e dinâmica. Diferentemente de muitas escolas brasileiras que passam o conhecimento de uma forma muito técnica, muito chata, muito maçante. Às vezes o próprio livro, o material de apoio do aluno, tem essa linguagem muito técnica, muito maçante. E isso faz com que o aluno não tenha interesse em ler, não busca saber, não busca aprender. Então tudo isso vai se acumulando e fazendo com que as pessoas tenham uma visão distorcida sobre o conhecimento, de que estudar é chato, de que matemática é chata, é só número, história se resume só a datas, português é só gramática. Não. Então a ideia aqui seja um pensador, construa o seu conhecimento, estude para a vida, para aprender. Esqueça provas, concursos, vestibulares. Quando você vai bem numa prova, num concurso, num vestibular, isso é apenas uma consequência daquilo que você já estava fazendo, que era estudar. A causa deve ser o aprendizado, a consequência, que é passar em uma prova, vem de forma natural. Então, seja um pensador e não apenas um repetidor de informações. Se seu professor falar alguma coisa, passar algum conhecimento, busque você construir aquilo dentro da sua mente. Matemática, história, biologia, física, química, enfim. Estudar, de forma geral, não é chato, não deve ser algo maçante, não deve ser uma obrigação. Deve ser um lazer, deve ser uma forma de viver. Conhecimento é poder. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros.